Essa aula aqui, basicamente, a gente vai falar sobre as fontes de financiamento, agora as fontes de financiamento de longo prazo. Na aula passada a gente falou das fontes de financiamento de curto prazo. Hoje a gente vai começar já as de longo prazo. Aula 7, então. Vamos lá. Primeiramente, a nossa frase de fé e otimismo, né? Esse momento motivacional da aula. A vida é como andar de bicicleta, você só não corre risco se estiver parado. Então, gente, sem muitas delongas, né? Acho que finanças diz tudo, né? E quanto maior o risco, maior o retorno. Então, assim, você só não vai correr risco se você não tiver interesse em fazer nada da sua vida. Tudo vai envolver algum risco e, em certa medida, vai ter uma chance de fracasso. Então, a gente precisa se arriscar e é isso. Não estou falando para você sair na rua agora, porque a questão do coronavírus é séria. Mas, enfim, a vida em tudo vai ter algum risco. O que eu estou querendo dizer é basicamente isso, tá? Vamos para a aula. Bom, Objetivos. Primeiro objetivo hoje é identificar as fontes de financiamento de longo prazo. Pessoal. Os objetivos hoje são identificar as fontes de financiamento de longo prazo, com ênfase no mercado doméstico e com destaque para o mercado de capitais. Observar quais são as características do mercado de capitais no Brasil e demonstrar as fontes de financiamento bancário de longo prazo disponibilizadas às empresas nacionais. Então, assim, basicamente eu optei pelo livro do professor Assaf Neto, o livro Finanças Corporativas e Valor. Né? A versão que eu estou utilizando é a segunda versão. É um livro preto, ele é de 2006, tá? Então, assim, ele está um pouco desatualizado com relação a alguns números e eu preferi não trazer estatísticas, então, porque acho que mais não contribuiria tanto assim, tá? Depois eu posso passar para um desafio ou apresentar para vocês aí de outra forma dados atualizados sobre o mercado de capitais no Brasil, tá? Mas basicamente porque foi escolhida essa obra? Porque ele tem uma ênfase maior no mercado brasileiro, tá? Se a gente utilizar o professor Guichmann, o professor Ross, eles vão adotar uma pegada mais do mercado americano. Então fica um pouco mais complicado para poder entender como é que funciona isso, tá? A matéria já é um pouco abstrata e aí se eu trouxesse uma bibliografia que não está relacionada, né, com o contexto que a gente vivencia no Brasil, seria mais desastroso ainda, eu acredito, tá? Qualquer dúvida, o pessoal pode mandar no chat aí, tá? Então vamos lá. Produção. Então, na aula de hoje, a gente vai continuar a estudar o lado direito do balanço patrimonial, né? O lado das origens de recursos, tá? Mas só que agora a gente vai estudar a parte inferior. Na aula passada a gente estudou o passivo circulante, agora a gente vai estudar o passivo não circulante, né? O exigível a longo prazo, como preferirem, e o patrimônio líquido, tá? E basicamente a gente tem financiamento, né, bancário ou monetário e o financiamento não bancário. O financiamento bancário ou monetário seria aquele realizado por bancos comerciais e bancos múltiplos, tá? Por que eles são chamados de bancário ou monetário? Nós temos instituições financeiras bancárias e instituições financeiras não bancárias. As bancárias, como foi dito na aula 2, no qual a gente tratou do ambiente financeiro nacional, a gente explicou que algumas empresas, algumas instituições financeiras, elas têm a capacidade de gerar aquele efeito multiplicador de moeda, porque elas captam depósitos à vista. As instituições que estão autorizadas a captar depósitos à vista são os bancos comerciais e os bancos múltiplos. Então, as outras instituições financeiras elas não são autorizadas à captação de depósito à vista. Então, se a empresa captar recurso, né, utilizar um financiamento bancário, então ela vai estar optando por um banco comercial ou um banco múltiplo. Basicamente é isso. Se ela optar por uma fonte de financiamento, né, por um financiamento não monetário ou não bancário, ela vai estar optando provavelmente por um banco de investimento, por uma corretora de valores imobiliários ou uma distribuidora de valores imobiliários, tá? Ela não vai estar optando por um banco comercial ou um banco múltiplo, tá? Pode ser qualquer outro tipo de instituição financeira, mas não será
bancária ou monetária. Tá? E as captações de longo prazo, né, ou as captações no mercado de capitais, elas se dividem basicamente no mercado acionário. Tá? No mercado de capitais, a gente tem tanto o mercado acionário quanto o mercado de empréstimos e financiamento. Tá? Não é só a venda de ações, a gente também trabalha com outros títulos imobiliários, por exemplo, as debêntures. Tá? Então, no mercado acionário, a gente vai trabalhar basicamente com captação de recurso próprio. Recurso próprio porque a empresa ela vai lançar novas ações no mercado e aquelas ações serão adquiridas e o valor que for angariado com aquela emissão de ações, tá? A empresa vai investir nos projetos, né, de ampliação do seu parque produtivo, aquisição de novos ativos mobilizados, enfim, o financiamento do seu projeto de desenvolvimento futuro. Enquanto que o mercado de empréstimos e financiamentos, você vai optar por uma captação de recursos de terceiro. Tá? Você vai provavelmente procurar uma instituição financeira para poder captar aqueles recursos. Tá? Então, basicamente, a distinção é essa. Tá? Quando a empresa ela opta por uma captação de longo prazo acionária, ela está optando por lançamento de novas ações. Geralmente, quando a empresa ela lança ações pela primeira vez, isso é conhecido pelo jargão mercadológico de IPO. Tá? IPO é uma sigla inglesa, né? E basicamente significa Initial Public Offering, tá? Initial Public Offering. IPO. É a oferta pública inicial de ações que a empresa promove. Se a empresa for promover um lançamento de ações, na primeira vez ela vai lançar isso no mercado primário e aí isso vai se dar por meio do IPO. Vamos continuar. Basicamente, o primeiro tópico da aula de hoje, então, vai ser financiamento por recursos próprios. Como eu falei para vocês, a empresa pode optar por um financiamento de longo prazo por recursos próprios ou por recursos de terceiros. Vamos iniciar pelos recursos próprios e aí eu começo dizendo o seguinte, que ao deliberar pelo financiamento por intermédio de recursos próprios, a empresa pode optar pela retenção de lucros e ou pela integralização de novas ações. Então, a empresa vai ter duas opções. Ela pode ou reter lucros, né? Vocês sabem que tem a divisão obrigatória de lucros, né? No caso, a distribuição obrigatória de dividendos, né? Como a gente já tratou em algumas outras aulas anteriores, e aí a empresa pode optar por reter esse lucro, né? Desde que seja aprovado na Assembleia, né? Bonitinho, e extrapole o mínimo, né? Que é exigido pela lei. Lei 6.404, né? Ou pela integralização de novas ações, que é quando a empresa lança novas ações no mercado de capitais. Né? A integralização de ações, né? Vamos começar tratando disso, né? Integralização de ações e qual o processo que é seguido até que haja essa integralização de novas ações. Tá? Basicamente, você vai ter uma companhia emitente, que só quem emite ações são as sociedades por ações, as sociedades anônimas, né, regidas pela Lei 6.404. Então, ela vai deliberar, né, em assembleia, pela emissão de novas ações. Feito isso, né, deliberado pela emissão das novas ações, ela vai buscar uma instituição financeira não bancária, certo? Geralmente um banco de investimento, uma corretora de valores imobiliários ou uma distribuidora de valores imobiliários, tá? Para poder fazer a subscrição da ação. E aqui também é importante já distinguir uma questão. Subscrição de ação, é diferente, né, de integralização. Tá? Não sei se você já trabalharam em contabilidade, geralmente é tratado na própria contabilidade mesmo, até introdutório, quando você trata da questão do lançamento, tá? De integralização e subscrição de capital. A subscrição de capital é simplesmente subscrever, assinar embaixo. Tá? Subscrever é isso, é assinar embaixo. Em inglês a gente costuma chamar de underwrite. O que é isso? Você escreveu embaixo do título, basicamente é isso. Você somente fez uma promessa de integralização. A integralização é a entrega efetiva do recurso que foi prometido na subscrição. Tá? Então, subscrever capital não significa que o capital foi integralizado, que ele foi entregue à sociedade. Tá? Subsequentemente, né, essa instituição financeira não bancária vai fazer essa parte de subscrição. No mercado primário vai ocorrer a primeira negociação das ações, enquanto que no mercado secundário ocorrerão as renegociações daqueles títulos imobiliários. Tá?
Vamos então detalhar um pouco mais sobre esse fluxo, né? Companhia emitente, a decisão de captação de recursos por meio da emissão de novas ações pressupõe a capacidade da empresa de apresentar ao mercado condições econômico-financeiras, setoriais e conjunturais atraentes aos possíveis investidores. Então, basicamente, a decisão pela captação de recursos por meio da emissão de ações, ele vai, o que acontece, né? O investidor ele vai analisar, né, a capacidade daquela empresa de gerar, né, lucros e de gerar caixa. A empresa, para poder funcionar, ela vai precisar gerar lucros, né? Então os resultados econômicos, né, relacionados ao lucro, né, que é apurado na DRE, e a questão da capacidade de geração de caixa vai ser avaliada pelo balanço patrimonial, que é a capacidade da empresa de gerar fluxo de caixa para financiar suas atividades, tá? A questão setorial, a gente vai analisar como é que está o funcionamento daquele setor, daquela empresa, entendeu? Por exemplo, num momento de crise como esse que a gente está vivendo por conta do coronavírus e de todas as implicações relacionadas ao isolamento social. Algumas empresas vão ser extremamente prejudicadas, então aqui vai afetar aquele setor. Né? E questões conjunturais, né? Que está ainda mais relacionado com a questão externas ao próprio ambiente econômico também. Né? Questões políticas, questões ideológicas que vão acabar aqui tendo como consequência afetar o valor dos títulos daquelas companhias, certo? Por exemplo, quanto aquela operação carne fraca que ocorreu com relação à JBS, enfim, esse tipo de informação elas influenciam a decisão dos investidores, tá? Então é importante analisar toda essa conjuntura econômica, tá? Além disso, a gente tem nesse processo também a instituição financeira não bancária que vai ser a intermediária da colocação desses títulos à disposição no mercado. Tá? Ela consiste basicamente em uma instituição intermediadora, como eu falei para vocês, uma sociedade corretora, distribuidora, um banco de investimento. Do negócio a ser firmado entre a empresa, a emissora das ações e os investidores, por meio da subscrição, que pode se dar de diversas formas, tá? Basicamente três formas de subscrição. Nós temos a subscrição, eu vou tratar a subscrição pura ou firme, né? A melhor esforço e o stand-by. Eu vou detalhar cada uma delas nos próximos slides aqui, tá? No próximo slide aí. As formas de subscrição. A pura ou firme é a na qual a instituição financeira, né? Aqui, ou consórcio de instituições financeiras se compromete a subscrever e integralizar todas as ações emitidas. Bom, essa forma de subscrição pura ou firme, a instituição financeira que vai realizar a subscrição, ela se compromete não apenas a subscrever todas as ações que vão ser colocadas à disposição, como também a integralizá-las, tá? Então, esse é o tipo de abertura de capital, o tipo de lançamento de ações mais interessante para a empresa e na qual a instituição financeira intermediária assume maior risco, maior ônus, tá? Porque esses títulos vão ser colocados à venda no mercado e se ninguém comprar, a instituição financeira terá que comprá-los e, além de subscrevê-los, vai ter que também integralizá-los, tá? Aí a gente tem uma outra forma que seria a melhor esforço. As melhores forças ela funcionaria o seguinte: a instituição financeira ela não vai se responsabilizar pela integralização das ações, mas apenas ao esforço necessário para que sejam postas no mercado. Então, assim, a instituição financeira ela não se compromete a integralizar aquele capital que foi subscrito. O que ela se compromete é apenas a se esforçar da melhor maneira possível para que aquelas ações elas sejam vendidas, tá? E aí, se porventura elas não forem vendidas no mercado, o mercado não obteve a liquidez esperada e esses títulos não foram adquiridos, né, pelos investidores, aí quem vai ter que ficar com essas ações vai ser a própria entidade emissora, tá? A instituição financeira intermediadora não vai se responsabilizar nesse caso. E aí a gente tem uma outra forma, que é a stand-by, ou residual, né? Na qual a instituição financeira ela não se responsabiliza pela integralização no primeiro momento. Ela vai se esforçar, ou seja, vai adotar o melhor esforço, né? Para poder vender todas aquelas ações no mercado, mas só que num segundo momento, o que sobrar, o que não foi vendido, a instituição financeira ela vai adquirir, tá? Então, basicamente, a diferença entre os três é essa. A pura ou firme, a instituição financeira vai adquirir tudo. No melhor esforço, a instituição financeira não vai se responsabilizar pela aquisição. E no stand-by ou residual, vai ser uma combinação entre os dois. No primeiro momento, a instituição financeira ela não vai se responsabilizar, mas no segundo momento, ela vai adquirir tudo, tá? Vai integralizar.
capitalizar todo o capital. Vamos lá, então, continuando falando sobre os financiamentos por recursos próprios, né? A gente tem também no fluxo aqui, né, o mercado primário e o mercado secundário. Eu já expliquei mais ou menos para vocês nos slides anteriores. O mercado primário vai ser onde vai ocorrer a captação primária mesmo do recurso. Vai ser a primeira vez que aquelas ações estão sendo negociadas no mercado. Primeira venda daquela ação no mercado. Vai ser o IPO mesmo. Tá? Então, a primeira vez que alguém adquire aquela ação que foi colocada no mercado, então ela foi adquirida no mercado primário. Tá? É a venda inicial da ação aos investidores. O mercado secundário, não. Já vai ser aquelas ações que elas estão disponíveis no mercado há mais tempo, tá? Ela já foi adquirida preliminarmente por um investidor e aí ela foi sendo alienada no mercado, tá? Porque o mercado de capitais é um mercado dinâmico. Você compra a ação hoje, amanhã você pode estar vendendo ela, tá? Então, o mercado secundário funciona justamente para isso, é para a renegociação das ações que foram adquiridas naquele mercado primário. Vou continuar. Então, é importante destacar, né, já que a gente está falando de ações, é importante a gente analisar quais seriam as formas de analisar as ações. Né? Isso até desperta bastante curiosidade para as pessoas que têm algum interesse assim, no mercado de capitais, ou até pessoas leigas mesmo, que têm alguma curiosidade a respeito disso. Você acaba acaba despertando, né, uma certa curiosidade. Vamos analisar como é que são esses critérios de análise das ações. Tá? Basicamente, só os dois principais, assim, por cima, tá, pessoal? Porque não é a finalidade do curso, né? A disciplina não é de mercado de capitais, mas sim de administração financeira. Então, a gente tem que se ater aos tópicos da própria disciplina, tá? Então, vamos lá. Anteriormente, as decisões de investimento dos agentes econômicos na ação de determinada empresa deve ser realizada uma análise acerca da expectativa de rentabilidade e do risco daquele título, tá? Destacando-se entre os métodos de análise os seguintes: a análise técnica e a análise fundamentalista. Na análise técnica, né, geralmente utilizada pelos economistas, eles vão fazer o seguinte: eles vão analisar o comportamento do mercado daquelas ações. Tá? Então, para isso, eles vão se utilizar dos gráficos, né, geralmente de oferta e de demanda. Vão verificar as curvas de oferta e de demanda por aquele título, né, para poder tomar as decisões deles com relação à aquisição ou alienação daqueles títulos. Tá? Vai analisar basicamente a curva de oferta, a curva de demanda, vai analisar os gráficos, o comportamento do valor daquele título, né? Para poder definir se compra ou se vende aquela ação. Tá? Então, basicamente, a análise técnica, a grosso modo, ela é isso, a análise de gráfico. Já a análise fundamentalista, ela vai se utilizar do estudo do desempenho econômico e financeiro da empresa. E aí, para isso, ela vai usar o quê? As demonstrações contábeis e vai combinar com essa análise das demonstrações contábeis uma análise setorial e uma análise conjuntural, entendeu? Para poder verificar, certo, quais são as perspectivas de futuro para aquela entidade. Tá? Vai analisar, como eu já falei anteriormente, a DRE para verificar a capacidade de geração de lucro da empresa, o balanço patrimonial e a demonstração de fluxo de caixa para verificar a capacidade de geração de caixa da empresa, tá? A conversibilidade daqueles direitos em capital, e analisar, além disso, também o setor e a conjuntura econômica daquela firma. Tá? Basicamente, seria isso. Então, vamos falar sobre o valor das ações. Com a finalidade de calcular o valor estimado de uma ação que seja negociada no mercado, bem como identificar o custo do capital próprio, que servirá como taxa mínima de atratividade exigida para os investimentos. Tá? A gente utiliza um modelo de avaliação de ações que estejam fora de um portfólio. Tá? Só retornando aqui, o que acontece? O custo do capital, ele vai... Em primeiro lugar, eu vou explicar para vocês o que é o custo do capital. O custo do capital é o custo que a empresa vai pagar para poder obter o recurso. Obter recursos para poder financiar suas atividades. Então, assim, a empresa, às vezes, até o texto introdutório que o professor Ross trata no livro dele, né, de princípios de administração financeira, fundamentos de administração financeira, ele fala o seguinte, que às vezes alguns colegas de faculdade têm até uma boa ideia e aí eles pensam em implementar aquela ideia, só que aí o que acontece? Eles não têm recurso suficiente para poder financiar aquele projeto, para poder
colocar aquela startup em operação e poder oferir algum lucro, algum rendimento através daquela ideia, certo? Muitas pessoas têm boas ideias, só que apesar dessas boas ideias, elas não têm recursos suficientes para poder financiar aqueles empreendimentos, tá? Então, para a empresa captar recursos, ela vai pagar um custo. Ela vai ter um custo para poder captar aquele recurso, tá? Você, às vezes, tem uma boa ideia, mas você não tem dinheiro, né? E aí o que acontece? Você precisa de recursos, para você captar recursos. Só que para captar esse recurso, vai pagar alguma coisa, juros. Geralmente juros e demais encargos, né? Então, esse custo que você vai ter que pagar pelo recurso que você está pegando emprestado, ele tem que ser inferior, né, ao retorno que você vai receber por aquele empreendimento. Você pegou um empréstimo, por exemplo, de 100 mil para poder desenvolver um determinado empreendimento, né, e aí a taxa de juros, suponhamos que tenha sido de 20%, então aqueles 20% da taxa de juros dos 100 mil que você pegou, o lucro que você espera obter com aquela operação, ele tem que ser superior a esses 20%, porque se ele for inferior a esses 20%, você tomou prejuízo. Você pegou um recurso, vai pagar mais caro por esse recurso e não vai ter um retorno atraente, certo? Então, o custo do capital, ele funciona como uma taxa mínima de atratividade exigida para os empreendimentos. Então, se você pegou um empréstimo a uma taxa de juros lá de 20%, o seu lucro com aquela atividade tem que ser superior a esses 20%, certo? Então, basicamente é isso que eu queria explicar para vocês aqui. E o método de avaliação que a gente vai utilizar nessa aula para avaliar o valor das ações, ele é um método que funciona para avaliar ações fora de um portfólio. Porque também a gente tem um outro modelo de avaliação de ações, ele vai ser desenvolvido nas próximas aulas, mas ele funciona para avaliar uma ação dentro de um portfólio, tá? Na carteira de investimentos do investidor. Esse aqui a gente vai calcular como se eu não tivesse um portfólio, eu tivesse somente uma ação separada e eu estivesse investindo somente naquele tipo. Eu não estou levando em consideração a teoria do Markowitz que a gente falou na primeira aula, tá? Então vamos levar em consideração aqui que a gente tem só uma ação, está escrito apenas um tipo. Então, com o objetivo de estimar o valor de uma ação, iremos utilizar o modelo de fluxo de caixa descontado, tá? Esse é o modelo que a gente vai utilizar. Eu chego a citar aqui que a gente utilizaria o modelo do Gordon, só que eu acredito que vai ficar muito complexo, e aí, dado o tempo que a gente tem, a situação que nós estamos vivenciando aqui, fica complicado complexificar demais o curso, né? E entrar em alguns cálculos um pouquinho mais rebuscados que fariam com que nós tivéssemos que retomar conceitos e cálculos aqui de matemática financeira, e aí talvez a gente mais perca tempo do que ganhe, tá? Então, vou seguir só o modelo do fluxo de caixa descontado e não vou utilizar essas premissas aqui do modelo do Gordon, não, por enquanto, tá? Bora lá, então. Suponha que, vamos para um exemplo prático aqui para a gente calcular, tá? O valor do retorno, dos retornos aqui, os valores das ações, tá? Primeiro, o exemplo aqui, né? Suponha que uma ação foi adquirida por R$ 2,20 no início do ano e vendida ao final do ano, né, por R$ 2,50, depois de ter sido recebido, né, 15 centavos a título de dividendos. Assim, né, os 2,20, né, é o valor presente dos 2,50 mais 15, que vai dar 2,65, dividido por 1 mais I. E esse I aí é o nosso retorno nominal, tá? O retorno nominal ele vai ser de aproximadamente 20%, 20,5%, tá? 20,5%. Haja vista que o I ele vai ser calculado da seguinte forma: você calcula os 2,50, tá? Que é o valor final da ação, acrescido dos 15 centavos, que é o valor do dividendo. Tudo isso dividido pelos 2,20 menos 1. Aí, com isso, a gente vai chegar a uma taxa aí, né? Uma taxa de retorno nominal, né? O I, de 20, 0,2045, tá? Que aí, transformando em porcentagem, a gente chega a 20, arredondando também, né? A gente chega a 20,5%. Só se tiverem dúvidas aí, podem me chamar no chat, tá? Eu vou continuando. Vamos lá.
Agora, para calcular o retorno real, a gente calculou o retorno nominal, e o retorno nominal ele é de 20,5%. Agora vamos calcular o retorno real. O retorno real, a gente vai ter que levar em consideração o quê? A inflação. Porque houve uma corrosão do dinheiro no tempo, tá? E essa corrosão ela tem que ser considerada no nosso cálculo. Porque se desconsiderarmos a inflação, nós vamos acabar aqui tendo uma estimativa, de certa forma, um pouco que mais otimista do que deveria ser, tá? Então, para evitar esse excesso de otimismo, esse excesso de confiança, a gente vai fazer o seguinte, vai descontar a inflação. E aí consideramos que a inflação naquele período tenha sido de 6%. Aí, para calcular o nosso R, que representa o retorno real, a gente vai fazer o seguinte, a gente soma 1, né, mais a taxa de retorno nominal, né, que deu 20,45, dividido por 1,06, tá? Seria, então, 1 mais os 6%, 1 mais a inflação, tá? 0,6, menos 1. Aí, com isso, a gente vai chegar a 0,1363. Transformando em porcentagem, a gente vai chegar a 13,64%. Tá? Então, esse é o percentual de retorno real para essa ação. Bacana? Valor das ações aqui. Vamos continuar. Então, com isso, podemos chegar à seguinte identidade. P0 é igual a DN, né, que é dividendo, seriam os dividendos previstos recebidos ao final do período, né, dividido por 1 mais o retorno nominal, elevado a N, que é a quantidade de períodos, somado ainda mais o preço da ação no final do período, tá? No final do período previsto para o investimento, né? Dividido por 1 mais a taxa do retorno nominal elevado a N, seria o período. Bom, apesar disso, o modelo anterior, que consideramos que o recebimento dos dividendos ocorre na mesma data da alienação da ação, não costuma ocorrer na prática. O que acontece? Você não vai receber, você não vai vender a ação no mesmo dia que você vai receber o dividendo, tá? Geralmente isso vai acontecer em datas distintas. Uma data você recebe dividendo e em outra data posterior você aliena aquele título, tá? Então, além disso, pode acontecer de você ter vários recebimentos ali relacionados àquela ação, né, num período de tempo, e aí, na verdade, o cálculo não é tão simples igual aquele anteriormente foi colocado, tá? Então, a gente tem que levar em consideração, na verdade, essa fórmula aqui, tá? Que é o somatório, né, na verdade, dos dividendos, né, no período, mais aliás, dividido, né, os dividendos do período, né, dividido por, deixa eu explicar, os dividendos do período, o somatório dos dividendos do período dividido por 1 mais o I, que seria a taxa de retorno nominal, elevado a N, que seria a quantidade de períodos, tá? Somado com o preço da ação na data do vencimento, perdão, a ação não vence, na data em que a ação fosse vendida, tá? A pessoa saiu daquela posição acionária, ela vendeu aquela ação. Dividido por 1 mais a taxa de retorno nominal elevado ao período. Vamos ter uma aplicação prática disso. Considerar que o investidor projete o recebimento de dividendos de 30 centavos e de 50 centavos, respectivamente, a serem distribuídos